E a Bíblia diz isso mesmo. E nós vamos ler. Em Isaías 66 diz: cuidarei de vocês, como a mãe que amamenta o filho, o leva nos braços e o acaricia sobre os joelhos. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu vos consolarei. Queridos amigos, que passagem maravilhosa. Deus ama-nos simultaneamente com amor de mãe e de pai. Esta noite alguém tem no coração a dor de ter sido mal compreendido, ou mal interpretado, ou até de ser usado. Alguém sente a dor no coração porque percebe que as suas opiniões nunca têm importância para os outros. Alguém esta noite, sem saber explicar os seus sentimentos, sente que ninguém dá importância aos seus valores ou às suas ações. Vive em permanente estado defensivo porque se sente como um animal encurralado, atacado por tudo e por nada. É vítima de críticas maliciosas ou de mexericos venenosos que o tentam levar a uma confusão emocional, de tal modo que se sente esgotado e ansioso. Muitos de nós respondemos a estas perguntas com um doloroso sim, é verdade. Essa é a minha situação. Todos nós, num momento ou noutro da nossa vida, já fomos feridos e caluniados, infelizmente. Recordações de crítica, de incompreensão, de ter sido usado, permanecem em nós durante anos e anos. E é possível que muitos dos que me ouvem, dos que me veem, estejam a passar por isso no presente. Como consequência de todas as ofensas que têm sofrido sem o desejar, o seu coração tornou-se caloso. Parece que há um calo no coração. O que fazer? Como resolver este problema? Como podemos ter a mente aberta e conservá-la sã, apesar de tudo o que se possa dizer, e ainda assim compreender e amar sem sermos levados pelo ciclone do desânimo? Para mim é um bálsamo ter conhecido a santa palavra de Deus. O facto de saber que Deus me ama com um amor que é ao mesmo tempo um amor maternal e paternal tem sido a fonte do meu descanso. É no amor de Deus que repouso completamente. Esta noite gostaria de vos recomendar a leitura do Salmo 17. Que leiam nas vossas casas o Salmo 17, nos vossos lares. E coloquem-se no lugar de Davi. Davi escreveu este Salmo 17 quando era perseguido. Andava escondido nas montanhas porque o rei de Israel, Saúl, tinha muitos ciúmes de Davi. Na verdade, não havia razão para isso, mas os ciúmes afundaram naquilo a que os psicólogos hoje chamariam depressão e, em alguns casos na Bíblia, identifica esta depressão como uma possessão demoníaca. A história desse ciúme é muito conhecida. Davi, por ter matado Golias, grande inimigo do povo de Deus, recebera grandes honras da parte de Saúl, que era o rei, e tornara-se muito popular. Esta popularidade foi crescendo e à medida que Davi se tornava um belo jovem, um guerreiro e líder muito apreciado, o povo, e especialmente as mulheres, começaram a compará-lo com o rei e cantavam. Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saúl, ao ouvir estes cânticos, sentia ciúme. A princípio, na verdade, o que ele sentia era apenas inveja. Mas pouco a pouco começou a ser corroído pelo ciúme e medo de perder o trono. Apesar de receber provas sem conta da fidelidade do jovem Davi, a inveja deu lugar ao ciúme. E o ciúme é uma avenida aberta para Satanás entrar no coração. E desta forma, o desejo de matar passou a ser uma obsessão na mente de Saúl. E Davi teve de fugir.
As montanhas foram o seu refúgio e segurança. É aí que ele abre o coração numa oração, uma oração sincera. Ele grita ao Senhor: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. O rei Davi, este jovem que já tinha sido ungido para rei, sentia o coração exilado, tinha-se voltado para o Senhor, pediu-lhe forças e coragem para não ser possuído por sentimentos contra o rei e não blasfemar contra Deus. O salmo que Davi apresentou em oração é para nós uma fonte de inspiração sobre como e o que devemos orar quando nos dói por dentro, por causa das críticas e juízos falsos. Quando precisamos da perspectiva, do poder do Senhor, no meio do conflito, este salmo ajuda-nos a readquirir a segurança do amor de Deus e o desejo de abrir o nosso coração ferido à luz da sua cura. Antes de reagirmos ao que as pessoas nos dizem ou dizem a nosso respeito, precisamos olhar nos olhos de Deus. Foi isso que fez Davi. E o que é que ele viu nos olhos do Senhor? O Salmo 17 começa assim: ouve, ó Senhor, a minha causa justa. Atenda ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia da minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. A primeira coisa que devemos fazer quando somos magoados é levar o assunto à presença do Senhor. Permitamos que os olhos examinem todos os aspectos do problema, os motivos e razões mais profundas por detrás daquilo que nos fere, que Deus possa olhar. Então podemos perguntar: Senhor, estás a procurar ensinar-me algo como o que foi dito a meu respeito, com aquilo que foi dito acerca de mim? Há nisso alguma verdade? A tua avaliação e o teu juízo, em última análise, é a coisa que mais importa para mim. Aliás, é a única coisa que me importa. Foi justamente isso que Davi fez. Ele examinou-se a si mesmo sob o olhar penetrante do Senhor. Aliou-se da acusação de ser traidor e procurou ver-se aos olhos de Deus. Não procurou justificar-se a si mesmo, mas pediu a intervenção de Deus. Coisa maravilhosa. Ele podia se ter revoltado contra o rei, podia ter expandido o seu ódio, mas ele não o fez. Procurou a presença de Deus. Eu recordo uma experiência que vou partilhar convosco, creio ser uma das experiências mais impressionantes da minha vida. Esta experiência vivia em 1994 em Angola. Vinha então de São Tomé, onde realizei uma série de conferências. Estava previsto que o avião partiria às 20 horas. Porém, a hora foi-se atrasando e quando nós chegámos a Luanda, era muito tarde. Era muito tarde e era também natural e estava combinado que alguém estaria à minha espera para me conduzir a um hotel. Mas como o avião estava muito atrasado, essa pessoa foi-se embora. Eram 2 horas da manhã quando consegui levantar as minhas malas e saí para o ponto de encontro. Olhei ansioso à procura de ver alguém que levantasse a mão, uma mão amiga, a dizer-me: estou aqui. Mas ninguém me esperava. Enquanto me aproximava da porta da saída, ia imaginando vários cenários. Estão lá fora, à minha espera. Se não estiver ninguém, apanho um táxi e vou para um hotel. Mas a verdade é que não havia ninguém à minha espera, nem havia táxi. Fiquei durante algum tempo paralisado. Interiormente sentia mal. O tempo passava e o aeroporto fechou.
Andavam por ali jovens soldados de metralhadoras na mão. Levantei o meu rosto ao céu e disse: Senhor, estou nas tuas mãos, não sei para onde ir. Entretanto, o aeroporto fechou. E naquele instante, aproxima-se um carro. Aproximei-me dele e com muita gentileza perguntei-lhe se me poderia levar para um hotel. O aeroporto fica um pouco distante de Luanda e ele não queria. Disse: não, eu não posso fazer isso. Mas, mediante uma certa quantia que nós combinámos, ele aceitou levar. Eu já conhecia um pouco de Luanda, especialmente 2 hotéis onde tinha ficado em anos anteriores. Fomos ao primeiro, mas não havia nenhuma reserva no meu nome. E estava lotado completamente. No segundo, exatamente a mesma coisa. Pedi que me deixassem ficar no hall de entrada, mas foi-me recusada tal possibilidade. Pensei que poderia, com alguma facilidade, encontrar a Igreja Adventista, a principal Igreja Adventista de Luanda. A igreja tem um alto e forte gradeamento e lá dentro eu poderia estar em seguro, poderia ficar sentado em cima da minha mala e esperar pelo amanhecer. Pedi ao jovem para me levar e falei-lhe nesta possibilidade. Depois de muitas voltas, não conseguimos encontrar a igreja. Eu não conseguia orientar-me. E o jovem começou a dar sinais de impaciência. E dizia-me: sabe, é muito perigoso andar de noite em Luanda. Os soldados podem matar-nos só para me roubar o carro. De repente o jovem despertou-me nos meus pensamentos gritando: um jipe do exército. Saia depressa, tira a mala e dê-me dinheiro. Obedeci. E num minuto ele desapareceu na noite. Um carro militar parou ao meu lado e rapidamente fui rodeado por 5 militares com metralhadoras. E encostaram-me as metralhadoras à cabeça. Riam-se e perguntavam o que é que eu estava ali a fazer àquela hora. Senti que a minha vida estava em perigo. Senti que não valia muito naquele instante. Eles continuavam a rir e diziam estas palavras entre eles: matamos o branco. De repente senti que só havia um lugar, um único lugar onde eu podia refugiar-me. E esse era o olhar de Deus. E senti os seus olhos sobre mim e o valor que tinha para Ele. Então disse em voz alta, eu diria com uma certa autoridade: eu sou ministro do Evangelho. Levantei a minha mão e apontei: aqui mora um pastor que é meu colega e vou encontrar-me com ele. Ele respondeu imediatamente: então sobe. Subi as escadas para o primeiro andar e bati à porta. Passado minutos, estava esta aberta e, para meu espanto, era o pastor Albino Vieira de Angola. Aquele que deveria estar no aeroporto à minha espera. Eu nunca tinha ido à casa dele. Nunca tinha ido à sua casa. Não tinha a mínima ideia do seu endereço. E se ele me ouve esta noite, neste momento, ele sabe que estou a falar a verdade. A sua esposa estava hospitalizada com malária. Ele tinha os seus filhinhos pequenos em casa, sozinhos. Por isso teve de abandonar o aeroporto. Porque pensou, provavelmente não vem hoje. As informações eram muito escassas, ou provavelmente nenhumas. Os soldados, ao verem-me falar com aquele homem, entraram no carro e foram-se embora.